O presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, sinalizou que não pretende levar ao plenário a ação que contesta a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que ordenou o bloqueio do X no Brasil. A decisão foi confirmada pela primeira turma do Supremo na semana passada, quando 5 ministros do colegiado votaram para validar a determinação. Barroso deu essa declaração a jornalistas ao deixar a tribuna das autoridades depois do desfile militar do 7 de setembro em Brasília. Bom, Augusto, já que você começou, quer comentar para zero surpresa, então, dos... Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler um parágrafo do artigo excepcional do Zé Roberto Guzzo nesta edição da Oeste. Barroso, como todos os seus colegas do STF, é um comerciante destacado da doutrina segundo a qual a democracia no Brasil começou a existir quando Moraes substituiu a Constituição pelo regimento interno do STF e por seu inquérito perpétuo contra os atos antidemocráticos. Por ter criado e salvado a nação da extrema-direita, os colegas lhe deram o pleno direito de ir mudando a lei na hora que a lei atrapalhar as operações de sua polícia de defesa das instituições. Moraes é também um dos maiores ídolos jamais vistos na imprensa brasileira em todos os tempos. Faz parte de todo o manual de redação como mandamento de obediência obrigatória só descrever as violações objetivas da lei que são praticadas por Moraes como possíveis exageros, excesso de zelo e outras vigarices verbais, antes de dizer, também de forma compulsória, que nada disso diminui o heroísmo do ministro em sua luta para impor a democracia no Brasil. O Barroso, quem diria, se tornou discípulo do Alexandre de Moraes. Bom, Piotr, deixa eu só lembrar aqui, a gente está trazendo uma fala do ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo, mas o ministro Nunes Marques é o relator de 2 ações, então, no STF, que contestam o bloqueio da plataforma X no Brasil. As 2 ações, uma proposta aí pelo Partido Novo, então, que afirma que a decisão do ministro Moraes viola princípios constitucionais e, portanto, deve ser derrubada. E numa outra, a OAB pede, então, que seja suspensa a aplicação de multa de R$50 mil para uso do VPN para quem acessar a Rede X aqui no Brasil. Aí o ministro Nunes Marques determinou que a Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União se manifestem sobre o caso. Ele deu esse prazo aí de 5 dias. Agora, eu tinha entendido que é o ministro Nunes Marques, que como é o relator do caso, ele que poderia decidir se levaria o caso a plenário ou decidiria de maneira individual. E agora a gente traz essa posição do presidente do Supremo, então, Luiz Roberto Barroso. Uma coisa é como era e a outra é como pode ser. Porque no Supremo o como era, que na verdade era a jurisprudência, o entendimento, o regimento, porque sempre foi assim, o ministro quando se declara incompetente no sentido de que isso é maior do que uma decisão monocrática ou porque ele vê a necessidade de o pleno se manifestar, ele mandava para o plenário. E o plenário, obviamente, decidia. E claro que do ponto de vista regimental é o presidente do Supremo que vai lá e marca o dia da votação. Se o Barroso tivesse só se manifestando a isso, tudo bem, mas ele vai dizer não a uma coisa que sempre aconteceu, ou seja, um ministro vai lá, tem a grandiosidade, vamos só pegar o detalhe, se por acaso a gente vir, o que eu acho que ele deveria primeiro é conceder uma liminar e voltar ao X, e impedir qualquer cobrança de multa de quem usar VPN. O Nunes Marques, por decisão liminar, porque ele está, obviamente, aqui no entendimento da lei, garantindo um direito. Se por um acaso o pleno, aí sim, o pleno, os 11 ministros se manifestarem numa ideia antidemocrática, que seria o banimento da liberdade de expressão, porque é disso que nós estamos falando aqui, o X é uma plataforma, ou que se pode cobrar multa de uma outra empresa só porque o sócio tem lá uma participação nas 2 empresas, sendo que não tem nenhum precedente disso na legislação brasileira e tampouco em qualquer outra democracia civilizada do mundo, porque tem outras que se chamam de democracia, mas são incivilizadas, né? Eu citei agora há pouco a Coreia do Norte, mas vamos lá. Ele vai negar isso a um ministro do Supremo. O Barroso é só presidente do Supremo.
Ele não é nada além de outro ministro. Ele tem funções administrativas maiores por um prazo durante o mandato dele. Mas todos os juízes ali valem, cada um vale um voto, né? São 11. E a grandiosidade no caso do ministro Nunes Marques dizer, olha, isso aqui eu não vou decidir sozinho porque é um assunto que o Pleno precisa dar a cara à tapa, para usar uma expressão um pouco mais clara aqui, é porque este é um assunto constitucional. O pedido que foi feito a ele foi de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, uma DPF. Ou seja, eu estou vendo ali que dentro da lógica brasileira, da Constituição brasileira, houve um descumprimento, um abuso, para citar claramente o que aconteceu na decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, por mais que tenha sido referendada pela primeira turma. Que aí tem uma outra pegadinha, ele mandou para o virtual. Tanto que a alegação que fez o ministro Fux ali, dizendo, olha, mas eu acho que não pode cobrar multa de quem está usando VPN, o que de alguma forma liberaria o X completamente, ficou apenas como letra morta. Ninguém discute isso daí no virtual. O virtual é uma ofensa à democracia brasileira, as turmas são uma ofensa ao Pleno, porque são 11 ministros. Tudo que chegasse no Supremo deveria ser decidido pelos 11. À exceção de um habeas corpus, mas ainda assim, né, concede-se hoje e julga-se amanhã. Pronto.